começou aí uma guerra declarada entre o Silas Malafaia e o Pablo Marçal. Mas há bem pouco tempo atrás, o Silas Malafaia estava negociando as igrejas neopentecostais com o Pablo Marçal. E o que está acontecendo? Simples, gente. Ninguém é bobo de entrar em uma briga contra o ministro do STF se não tiver realmente numa situação como a do Malafaia. O Malafaia está prestes a ser investigado pela participação dele no 8 de janeiro. Pode ser que o Malafaia esteja na lista dos próximos a serem presos. A lista é muito simples. Começa pelos mais pobres, natural, porque senão a justiça vai colapsar. Se prender todo mundo de uma vez, tem uma reação contra as prisões. Então, a galera do 8 de janeiro ali tomando 17 anos. Depois, na sequência, a gente tem pequenos e médios empresários. Essa galera que fugiu para a Argentina, era empresário, virou morador de rua na Argentina. Temos também aqueles empresários do agro, lá do Rio Grande do Sul, do Sul em geral, que foram levados para Brasília para passear na Papuda. Depois os empresários grandes, para só depois mexer com os políticos. O Malafaia sabe que ele está na lista entre os próximos a serem presos pelo Alexandre de Moraes. Por quê? Quem trabalha junto ali no cometimento de um crime é partícipe. E o Malafaia pode estar, inclusive, no nível acima daqueles do 8 de janeiro. Ele pode estar no nível de organização criminosa. Sim, ele influenciou, fugiu para os Estados Unidos. Tem todo esse esquema aí de tentativa de golpe e a participação do Malafaia. Agora ele partiu para o tudo ou nada. Ou ele derruba o Alexandre de Moraes, ou ele aceita a ideia de que ele vai preso. Só que o Pablo Marçal não é bobo. Pablo Marçal não vai entrar em guerra com o Alexandre de Moraes para defender o Silas Malafaia. E aí acontece uma coisa fantástica, né? O Pablo Marçal sai contra as acusações ao Alexandre de Moraes, o Malafaia entra em racha com o Pablo Marçal. Malafaia, que há pouco tempo atrás já tinha defendido o Pablo Marçal como sendo o novo candidato das igrejas, agora entra nessa rixa com o Pablo Marçal e volta a apoiar o Bolsonaro. É muito mais fácil para o Malafaia, que tinha abandonado o Bolsonaro quando ele ficou inelegível, voltar a apoiar o Bolsonaro agora, porque o bicho está pegando. Se ele não estiver do lado do outro criminoso ali, para eles juntos tentarem lutar contra a justiça brasileira, separados eles obviamente serão mais fracos. E o Pablo Marçal? O Pablo Marçal vai viver a vida dele tranquilo. Não tem nada a ver com o 8 de janeiro? Fica tranquilo. E o Silas Malafaia vai conseguir acabar com a carreira do Pablo Marçal? Sei não. Tá mais para o Silas Malafaia deixar de ser o grande intermediário entre a política e as igrejas. Porque o Silas Malafaia está queimado. Todo mundo que entende um pouquinho de direito sabe que pela teoria do domínio do fato e pela teoria também do partícipe, o Silas Malafaia ele vai ser preso a menos que o STF tenha realmente medo de prender o Silas Malafaia. E o desespero dele é por isso. Será que vale a pena para a igreja continuar confiando num Silas Malafaia como sendo aí o porta-voz entre as igrejas e a política? Não, é mais fácil que as igrejas escolham um novo porta-voz, um novo intermediário. E olha, personalidades jovens estão aparecendo exatamente fazendo isso, tentando tomar o lugar do Silas Malafaia, como por exemplo o André Valadrão da Igreja da Lagoinha, aqui de Minas Gerais. Pode ser que o Silas Malafaia deixe de ser esse grande negociador de votos de crentes, votos de evangélicos, e perca esse lugar para o André Valadrão. Porque o Silas Malafaia, a menos que o STF tenha medo, o Silas Malafaia está na porta da cadeia. Simples assim. E para que o Pablo Marçal vai se colocar numa situação de briga com o ministro do STF, contra todo o STF, só para apoiar o Silas Malafaia? Sendo que o Silas Malafaia em poucos dias vai deixar de existir para a política e para as igrejas. Simples assim para entender esse conflito.